Oi, meus caros alunos, eu me chamo Fouad Dersad e me dedico ao ensino de Física e de Ciências para o ensino básico e universitário. Hoje nós vamos apresentar, dentro do curso Planejamento para o Ensino de Física, uma aula que trata da Base Nacional Curricular Comum em nosso país, que certamente irá mudar radicalmente a visão do ensino, o papel do professor e, principalmente, os retratos em que os alunos têm do nosso ensino fundamental. Em que consiste a tão falada Base Nacional Comum Curricular? Trata-se de um estudo que vem sendo feito nos últimos 20 anos e que agora se consagra de uma maneira clara através de um dispositivo legal que nós vamos passar a discutir. A Base Nacional define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos têm direito à educação em nosso país. Tendo em vista a trágica situação em que o ensino básico do nosso país se encontrava, tendo em vista os resultados de aprendizagem nacionais e internacionais, a tentativa é colocar a educação brasileira em linha com as demandas do século XXI. Como todos vocês sabem, um século de transformação, onde o aluno vive mudanças de toda ordem e a escola constitui permanentemente, olhando para o retrovisor, um retrato do passado. A Base Nacional pretende definir o que, ano a ano, o estudante deve aprender. Isto é fundamental. Ano a ano, o que o estudante deve aprender. Desde o ensino infantil até o terceiro ano do curso médio. A base vai orientar a elaboração de currículos e propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas. Públicas e privadas. A base prevê o estabelecimento de políticas adequadas para o aprimoramento e formação de professores e produção de material didático. Isso é essencial. A base procura estabelecer uma equidade nos sistemas de ensino. Quando nós falamos em equidade, nós estamos pensando em todas as escolas em que funcionam nesse país, sejam públicas ou privadas. Nesse sentido, a base vai definir as aprendizagens essenciais e orienta políticas educacionais que serão implementadas em todas as escolas do país. Reforçando o propósito da base, destaca-se o que, por exemplo, um aluno do terceiro ano do ensino fundamental deve aprender. A base expõe o que este aluno deve aprender. Ele pode aprender mais, mas não menos. Isso definirá uma equidade em todo o sistema educacional brasileiro. Obviamente, isso vai determinar alguns momentos extremamente importantes. A base deve estabelecer o conteúdo mínimo a ser lecionado em sala de aula de todas as escolas, conforme já colocamos, além das habilidades e competências a serem desenvolvidas nas escolas. O que o aluno vai aprender, como ele entra na escola e como ele sai na escola. A base prevê 4 áreas de conhecimento, só recordando, linguagem, que integra português, artes, dança e educação. A matemática, uma das disciplinas tão importantes quanto a linguagem, as ciências da natureza, que integra física, química e biologia. E as ciências humanas, que corresponde às antigas disciplinas de geografia e história. Nós podemos observar por essa estrutura que as antigas disciplinas
e as novas se estruturam, vamos quase que usar uma terminologia muito forte, se estruturam em áreas. As 10 competências do século XXI, colocado na base nacional para formar o futuro cidadão do século XXI, são assim colocadas que vamos rapidamente elencar e depois prosseguiremos. Alunos mais críticos. Capacidade de aprender. Aluno capaz de resolver problemas do dia a dia. Com autonomia. Alunos capazes de tomar decisões. Capacidade de trabalhar em equipe. Isto é fundamental nos tempos modernos. Respeitar os outros. Respeitar seus semelhantes. Pretende-se implementar em nossos futuros cidadãos pluralismo de ideias, argumentar e defender seus pontos de vista. Essas são as habilidades, obviamente, que no transcorrer do tempo de uma sociedade em constante mudança, outras competências, outras estruturas serão definidas. Pretende-se a base nacional curricular valorizar a formação técnica e profissional dos estudantes. Hoje nós observamos a tendência de milhares e milhares de alunos focalizar o cursos de formação técnica e profissional para poderem integrar no mercado de trabalho. Antigamente, esta formação técnica e profissional era vista na sociedade brasileira como um local para se formar operários qualificados. Hoje, nós estamos formatando situações para formar cidadãos competentes e capazes não só de responder para uma área técnica, mas prosseguir em seus estudos. A base pretende organizar o que deve ser ensinado em todas as áreas do conhecimento. Isto implica que 60% dos conteúdos devem ser contemplados por essa base e esta base deve ser oferecida em todo o país. Os 40% restantes, a escola ou o sistema de ensino é que vai formatar, vai discutir em seus locais para oferecer aos seus alunos. E aqui tem um ponto, eu tenho que voltar. Essencial nessa proposta, nesse projeto, a gradativa implementação da escola de tempo integral. Hoje, o aluno fica nas escolas públicas coisa de 4 ou 5 horas. O resto é na escola, na rua. E a gente sabe que a rua não é escola e nem as televisões são professores. É imperioso que o aluno possa socializar-se, desenvolver suas competências e habilidades numa escola de tempo integral, como ocorre em todos os países do mundo. Sabemos que isso deverá levar algum tempo, mas eu creio que já estamos com um bom início. Poderia até citar alguns dados, só no estado de São Paulo, já temos cerca de 500 e tantas escolas de tempo integral, com os professores em dedicação integral, procurando conhecimentos, informações para se deslancharem na sua formação. A questão é, por que implementar a Base Nacional Curricular? Qual é o problema? Tanto tempo discutindo, qual é a realidade que ela está propondo a substituir? Vamos rapidamente elencar alguns elementos para superar uma dramática realidade de nosso atual ensino básico, a saber, professores despreparados, métodos de ensino obsoletos, prevalece a aula expositiva, currículos superados, condições materiais ou inexistentes ou extremamente precárias. Os textos utilizados abordam uma coletânea de fatos frequentemente desconexos
exploram-se fórmulas e o hábito de decorar conteúdos. Trata-se o aluno como um banco de dados de um computador. Divórcio entre o mundo real e o mundo físico. Não se ajustam os currículos aos aspectos mais interessantes da física e suas aplicações. Dificilmente são realizadas atividades experimentais. Óbvio, isso reflete também o baixo salário dos professores. Uma visão operacional da Base Nacional Comum Curricular. Como falamos anteriormente, a base indicará os conhecimentos essenciais, as competências, as habilidades e as aprendizagens pretendidas para os estudantes em cada etapa da educação. Competências gerais e habilidades que os estudantes devem desenrolar em todas as áreas, nas 4 áreas que elencamos anteriormente. Conteúdos que os alunos devem aprender e competências e habilidades a serem desenvolvidas a cada etapa da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. O progresso e sequenciamento dos conteúdos e competências e habilidades de cada componente curricular para todos os alunos da educação base. Competência e habilidades, elementos chaves na educação. Fala-se o tempo todo em desenvolver as competências e habilidades dos alunos. Vamos procurar rapidamente definir o que se concebe como competência. Consiste na capacidade de um aluno articular um conjunto de conhecimentos, habilidades para realizar tarefas, resolver problemas. A competência se revela através da mobilização dos conhecimentos, habilidades, pesquisa de informações para se fazer frente a diversas situações. O que neste conceito temos habilidade? Consiste a capacidade de um estudante mobilizar seus saberes para realizar uma ou mais atividades. O aluno pode aprender a usar um aparelho elétrico, mas esse aparelho pode servir para várias outras situações. Ele adquire uma habilidade, como dirigir um carro, qualquer outra coisa, mas que, acoplado a outras habilidades, nós estaremos desenvolvendo as competências dos alunos, como utilizar fórmulas, realizar experimentos ou coisa que valha. Exemplos de como se pode utilizar conceitos de competência e habilidades para serem exploradas no curso. Vamos ver. A partir do tema densidade da matéria, líquido no caso água, utilizando material simples, vamos inicialmente determinar experimentalmente qual o volume e o peso de uma gota d'água que verte de um conta-gotas de plástico, quando comprimido. Nós vamos passar para uma demonstração aqui e depois prosseguiremos com a exploração teórica do curso. Agora vamos ilustrar o experimento descrito durante a aula. Uma experiência muito simples, com material também do cotidiano, do conhecimento de todos nós. Um conta-gotas. O que nós podemos fazer com conta-gotas e com alguns acessórios? Então, vamos ilustrar a experiência. Nós poderemos verter gotas num recipiente qualquer e, a partir dos resultados que poderão ser obtidos, e competirá a vocês ilustrarem os caminhos necessários, é possível, com o medidor de volume, determinar qual é a massa de uma gota. Este é um grande desafio. Por outro lado, utilizando uma balancinha digital, aqui temos uma, felizmente hoje é muito fácil de ser obtida a um preço muito favorável, nós podemos utilizá-la adequadamente para determinar a massa de uma gota pedida e o peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade já visto anteriormente.
E a partir daí, e agora então vem o desafio, durante 24 horas, quantas gotas de água cai no recipiente, durante 24 horas. Aí ele precisa de ou relógio, ou cronômetro, ou qualquer coisa que o valha, para ele verificar que num gotejamento a perda é enorme, muito grande. Portanto, aqui está um desafio, vamos dizer assim, ecológico para ser feito em casa ou em sala de aula. Como o professor poderia trabalhar em sala de aula? Como eu fiz recentemente, apresentar o conta-gotas contendo água e pingar gotas diante da classe para explorar o fenômeno. Apresentar dispositivos que podem ser utilizados para a solução do problema. Uma balancinha, um copo, um medidor de volume vai ser útil. Conta-gotas, cálice de plástico descartável e a balancinha que acabei de falar, copo de plástico, garrafa de plástico descartável, cronômetros ou outros recursos que o professor julgar conveniente. Problematizar e contextualizar o problema. Conforme mostrei, o professor pode fazer N perguntas para o que o aluno pergunte a si mesmo, pergunte a sua estrutura mental. Como isso funciona? Como isso funciona? Desenvolver as habilidades e competências do estudante. Exercitar a curiosidade dos estudantes, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, realizar experimentos e observações, outras possíveis, resolver problemas. Utilizar relações matemáticas para a expressão do saber físico. Isso é fundamental. Elencar os materiais necessários realizados ao tema. Acessar a internet, este é um elemento fundamental, e pesquisar sites onde se trata da questão. Com os resultados obtidos, o estudante poderá verificar caso haja alguma torneira gotejando. Eu tinha uma na minha casa e eu fiz essa experiência. Em sua casa, qual seria a perda do líquido em 24 horas? É um exercício interessante. O aluno também deve saber expressar corretamente os resultados obtidos, articular o conhecimento físico com outras áreas do saber. Habilidades a serem desenvolvidas, saber utilizar adequadamente os equipamentos necessários, medidores de volume, cronômetro, etc. Competência, utilizar as relações matemáticas para descrever os fenômenos físicos envolvidos, que possam ser utilizados em outras situações. Além do mais, as atividades poderão contribuir para levar o estudante a aprender a aprender. Motivar e interessar o estudante pelo estudo de ciências e suas aplicações. Esse é um dos objetivos básicos do ensino. Contribuir para a formação da cidadania em todos os seus múltiplos aspectos. Interessar o estudante pela preservação do meio ambiente. Estimular a leitura e a interpretação científica. Nos conteúdos de biologia, destacar a importância da água para a vida. Gerar energia elétrica. Na química, destacar sua importância. Veja as múltiplas facetas em que uma simples experiência com os conhecimentos adequados pode ser desenvolvida em sala de aula. Óbvio que o professor da escola em que estamos falando deverá dispor de recursos pedagógicos que podem ser utilizados para favorecer a aprendizagem do tema proposto ou de outros temas. Aulas de exposição e discussão articuladas com leituras, pesquisas, experiências, atividades em grupo, utilização de recursos audiovisuais. É importante realizar, conforme foi exposto nas aulas anteriores, da professora Adriana Noronha, um adequado planejamento para se poder efetuar e avaliar de avaliação dos temas explorados. É sempre importante
recordar que a educação é para a vida e não para o vestibular. Apenas. O conhecimento é um processo, não um produto. Alguns resultados pontuais. É desejável utilizar os conhecimentos estudados nos exemplos do dia a dia. O ensaio pode e deve ser contextualizado, problematizado, ser interdisciplinar e certamente tecnológico. Deve-se estimular o aluno para pesquisar e explorar as mais diversas fontes de informações disponíveis em seu meio. Então, continuaremos o desenvolvimento dessa aula número 9, na próxima que será apresentado aqui, que é a aula número 10.